Abra a Bíblia no livro do Levítico, capítulo 24. Eu vou ler dos versículos de 1 a 4, na versão revista e atualizada. Livro de Levítico, capítulo 24. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Irmãos, imaginem por um momento o cenário do tabernáculo no coração do deserto do Sinai. O tabernáculo era uma tenda dividida em dois compartimentos. O primeiro, chamado lugar santo, onde entravam o sumo sacerdote e os sacerdotes para oficiar ali os cuidados que eram devidos àquele local. E o lugar santíssimo, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Imaginem aquele tabernáculo no meio do deserto, lá no Sinai. Toda aquela gente, a multidão de milhares de hebreus nas suas tendas ao redor daquele tabernáculo. Do lado de fora, a paisagem é de dois extremos, ou melhor, é de extremos. Um sol implacável durante o dia e um frio cortante durante a noite. Clima de deserto, é assim. Mas ao cruzarmos a primeira cortina e entrarmos no lugar santo, o ambiente muda completamente. Este é uma figura, ou esta é uma figura do que era o tabernáculo. Você está vendo ali a parte de dentro do átrio. Átrio é a parte que ficava fora, cercada por uma cerca de tecido. E dentro dela ficava o tabernáculo. Agora imagina, esse tabernáculo ele tinha algumas coberturas diferentes, de tecidos diferentes. E tinha como porta um véu que não era fininho e que impedia que a luz de fora entrasse ali. E ao cruzarmos a primeira cortina e entrarmos no lugar santo, o ambiente muda completamente. O tabernáculo ele não possuía janelas, como você está vendo. Não havia frestas para a luz do sol entrar, nem para o brilho da lua. Então lá dentro seria extremamente escuro. Humanamente falando, aquele lugar deveria ser um lugar de escuridão absoluta. No entanto, ele era banhado por uma luz dourada, suave e constante. E aquela luz não vinha de fora, ela nascia de dentro. Ela vinha da menorá, que era o candeeiro de ouro. E nessa outra figura você vê, num corte, a parte interna do tabernáculo e as suas duas áreas. O lugar santíssimo, que era fechado por esse véu, por essa cortina, e o lugar santo. E aqui você tem a mesa dos pães da proposição, aqui você tem o altar do incenso, e aqui você tem a menorá, esse grande candelabro, com 7 lâmpadas,
E essas 7 lâmpadas acesas refletiam em toda a estrutura das paredes desse tabernáculo, na parte interna, porque era folheado a ouro. Então, a luz produzida por esse candelabro era suficiente para iluminar todo aquele lugar. Era uma luz que nascia de dentro. Ela vinha da menorá. Hoje, amados, nós vivemos como se o nosso interior dependesse das janelas do mundo. Se a economia vai bem, nós sentimos luz. Se o relacionamento vai mal, nós ficamos em trevas. Mas o texto de Levítico 24 que lemos nos revela um segredo profundo. Deus estabeleceu um sistema onde a esperança e o seu brilho não dependem do que acontece no deserto, do que acontece lá fora, mas do que acontece no santuário do seu coração. Assim como lá, naquela imagem que eu queria que deixasse o tempo todo. Volta. Essa imagem. O versículo 2 nos traz uma exigência específica de Deus. O Senhor diz: tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, ou para a menorá. Há algo importante sobre esse azeite. Naquela época, havia 2 formas de se extrair o óleo da azeitona. Você poderia esmagar a azeitona e aquecê-la, o que produzia muito óleo, mas com impurezas. Se usado para lamparina, ele produziria uma fumaça que deixaria o ambiente todo desagradável. Você imagina que esse ambiente aqui é todo ele fechado. E a menorá está com as lâmpadas acesas o tempo todo. Se ali produzisse uma fumaça, ela seria mal cheirosa, ela provocaria um desagrado para quem estivesse ali dentro e até mesmo incapacidade de ali permanecer. Se a azeitona ela fosse esmagada e aquecida para produzir muito óleo, esse óleo não se prestaria ou não prestaria para esta função, porque ele produziria essa fumaça. Deixaria o ambiente desagradável. Mas há a segunda forma de extrair o azeite da azeitona, e era o método do azeite batido. As azeitonas, elas eram colocadas num cesto, e elas eram levemente pressionadas, ou batidas, elas eram prensadas. E o óleo que escorria dali, era o óleo mais límpido, o mais caro, e o único que não produzia fumaça negra ao ser queimada, não produziria nenhuma ação que provocasse a dificuldade de quem estivesse no ambiente em que a lamparina fosse acesa, com aquele óleo. Amados, talvez você esteja aqui e se sinta abatido, pressionado pelas responsabilidades, pelas crises de identidade, ou mesmo por uma dor que você não escolheu. Você pergunta: Deus, por que tanta pressão? E a resposta está no candelabro. Deus está extraindo de você o azeite mais puro. A pressão que você sofre, amado, não é para te destruir, é para purificar o teu testemunho. Olha para quem está do teu lado. Ajuda essa pessoa, diga para ela, se a pressão está grande, é para que você tenha qualidade excelente. O óleo que nasce da facilidade não sustenta a luz na hora da crise. Mas o óleo que nasce da pressão, daquela oração feita em lágrimas, da fidelidade mantida ainda que durante o deserto, esse óleo produz uma luz que as trevas não conseguem ofuscar.
Antes de haver luz no tabernáculo, houve uma coisa antes. E o que foi? Houve pressão na oliveira. Houve pressão na azeitona. No versículo 3 nós lemos que Arão deveria pôr em ordem as lâmpadas continuamente. O que significava isso? Olha lá a figura do Arão. Todos os dias Arão deveria limpar o local das lâmpadas, retirando os pedaços carbonizados do pavio, repondo o azeite e renovando aquele pavio, para que continuamente aquele lugar estivesse sendo iluminado. A luz não poderia apagar naquele lugar. Isso nos ensina, amados, que a luz exige manutenção. A lâmpada não brilhava sozinha. Ela não brilhava por todo o tempo. O pavio queimava, criava cinzas. Se Arão não entrasse lá e removesse as cinzas, a chama começaria a falhar, começaria aí sim a fumaçar e, por fim, acabaria por se apagar. E o que são as cinzas na nossa vida? São os resíduos dos erros de ontem. É o cansaço acumulado. É aquela amargura que tentou se instalar no seu coração lá na semana passada. E se você não permitir que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, entre no seu interior para pôr em ordem a sua vida, você tentará brilhar sobre cinzas e isso só trará cansaço, desgaste. Quantas são aquelas que acabam desistindo e voltam para o mundo? Saem da igreja, abandonam a comunhão com o Senhor Jesus. Amados, o renovo, ele é diário. É desde a tarde até amanhã, diz o texto. Isso significa que ao final de cada dia, você deve dizer: Senhor, limpa o meu pavio. Retira de mim o que queimou e não serve mais. Repõe o azeite da tua presença. Eu quero brilhar para a tua glória. A luz da esperança, amados, só permanece acesa naqueles que se deixam ser tratados por Deus enquanto no deserto. O texto enfatiza que o cuidado deveria ser especial. O cuidado deveria ser desde a tarde até amanhã. Por quê? Porque a noite, amados, é o período da vulnerabilidade. É na noite que os medos aumentam, que a solidão aperta e que o inimigo vem para trabalhar na nossa mente com o objetivo de nos fragilizar. Mas olhem que promessa extraordinária. Enquanto o povo de Israel dormia lá nas suas tendas, no meio do acampamento, dentro do tabernáculo, a luz estava acesa. Havia alguém acordado. Alguém que estava lá dentro do tabernáculo e que estava cuidando da luz por eles. Para você que não consegue dormir por causa da ansiedade, ou para o jovem que olha para o futuro e vê apenas um horizonte sombrio. Se o teu Deus é o Deus de Israel, se o teu Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do universo, de tudo que neles há, se o teu Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se o teu Deus é o Filho Jesus, ressurreto, que é todo-poderoso com o Pai, se o teu Deus é o Espírito Santo que habita em você, Ele é o guarda de Israel.
E Ele está cuidando da sua luz no período mais escuro da tua história. A esperança não é algo que você fabrica. É algo que Deus sustenta em você. Mas enquanto você confia nele. Você confia nele. Eu termino citando o pensamento de um extraordinário evangelista do século passado, chamado Billy Graham, um pastor batista que pregou o evangelho no mundo todo. E Billy Graham ecoou com a sua frase dizendo: o mundo está em chamas e em trevas, mas Jesus é a luz que o fogo não pode consumir. Aleluia. Pensa sobre isso. Como é que está o seu interior? A palavra de Deus diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso. Mas se a luz que há em ti são trevas, em quão terríveis trevas você estará. Talvez a luz já não esteja mais brilhando em você como um dia ela esteve. Você se lembra quando você veio para Jesus? Você lembra daquela alegria extraordinária que você sentiu? Você se lembra de olhar para o amanhã com esperança, com expectativa positiva? Você se lembra de ir dormir antes falando com o Senhor, amanhecer falando com o Senhor, buscando ter comunhão com Ele e a sua palavra? Você estava limpando a sua lamparina. Mas hoje você já não ora mais. Hoje você já não lê mais a palavra de Deus. Talvez você tenha vindo dia 31 e colocado aqui um compromisso de neste ano, todos os dias, amanhecer o dia, dando um tempo de qualidade para estar com o Senhor, lendo e estudando a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Mas hoje é 11º dia, e a sua lamparina já está se apagando e quem sabe já apagou. Amados, o versículo 4 diz que as lâmpadas deveriam estar sobre o candelabro de ouro puro. O ouro representa o que é eterno e que é divino. Se você tem tentado iluminar sua vida com o fogo de palha desse mundo, com prazeres momentâneos, com a aprovação dos outros ou com o sucesso material, você já percebeu que essas luzes se apagam rápido e deixam um vazio ainda maior do que antes? Hoje o Senhor te convida a trocar o seu combustível. Ele quer te dar o azeite do Espírito Santo. Ele quer entrar na tenda da tua alma. Ele quer limpar as cinzas do teu passado e acender uma esperança que não depende das janelas desse mundo. E se você se sente, ou se você sente que a sua luz está apagando, está ofuscando, ou se você nunca permitiu que o verdadeiro sacerdote entrasse e cuidasse de você, esse é o momento. Venha para a luz de Deus, deixe que Ele transforme sua pressão em óleo e a sua noite em dia. Tudo que você tem a fazer é orar e dizer: Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor e o teu. Eu estou cansado de fazer do meu jeito. Eu estou cansado de me esforçar. Eu me rendo para me submeter à prensa, que vai extrair de mim o óleo puro, o azeite perfeito, que vai produzir a luz que ilumina o meu interior, pela ação do teu Espírito. Talvez você esteja afastado do caminho do Senhor, da comunhão com a igreja de Cristo,
E durante tanto tempo você já tenha dito: eu estou afastado só da igreja, mas não estou afastado de Jesus. Você sabe que isso não é verdade. Porque se fosse verdade, a luz do Senhor estaria brilhando em você e você estaria vivenciando a experiência de, mesmo que passando pelo deserto, ter luz no seu interior. A verdadeira luz que não se apaga, que não pode ser ofuscada pela glória de Deus. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Recebe Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Diga para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero mais estar na penumbra. Eu não quero mais andar pelas sombras. Eu quero estar debaixo da tua luz. E eu preciso que o Senhor faça com que a tua luz brilhe em mim. Eu preciso de significado e de significância. Eu estou cansado. E eu creio que só o Senhor pode me dar o refrigério e o descanso de que eu tanto preciso.